E conosco também, mais uma vez, a Gabriela Olmos. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Zé. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, primeiro um bom trabalho para nós aqui. Você que está em casa descansando, um bom descanso. Gabriela, sua primeira pergunta, por favor. Bom, Ronaldo, eu queria começar a falar sobre a questão do trabalho escravo. É possível você definir para a gente o que é considerado hoje o trabalho escravo? Sim. Então, pelo Código Penal, o trabalho escravo é a exposição do trabalhador a condições degradantes de trabalho. Além disso, jornadas extenuantes, a retenção de salários, o cerceamento da liberdade, ou seja, são várias condições que podem caracterizar o trabalho escravo. Certo. E assim, como é que são feitas as ações, fiscalizações nesses casos de denúncias de trabalho escravo? Então, o Ministério Público do Trabalho atua em conjunto com o Ministério do Trabalho e a Polícia Federal. Então, quando há uma denúncia, quando vem a notícia, que nós temos a informação de que tem uma pessoa nessa condição, nós vamos até o local. Nós vamos até o local verificar essa denúncia. Quando não é possível fazer uma prisão em flagrante, nós fazemos o resgate do trabalhador, né? Então, a rescisão do contrato de trabalho e ele é libertado daquela condição análoga de escravo. Procurador, sobre trabalho escravo, né? Esses dias eu vi uma declaração de um deputado dizendo que não existe trabalho escravo. Só porque moram numa casa ruim, etc., que não é trabalho escravo. Bom, mas essa é uma outra discussão, Sim. o Código Penal está aí. Sim. O que eu queria falar com o senhor é o seguinte: nós tivemos alguns acidentes, especialmente que ficaram muito assim em evidência, na Arena do Corinthians, em outras arenas por aí. E aí a gente vê o que acontece. Acontece que a fiscalização chega depois que aconteceu o acidente. E ainda o sindicato que vai lá para ver. O que o Ministério Público, o que o Procurador do Trabalho pode fazer para evitar esses acidentes? Não tem como evitar de correr atrás, de botar a rede disso, a rede daquilo, antes que os acidentes aconteçam? Sim, então, em primeiro lugar, a obrigação da empresa. O empresário tem que cumprir a lei. Então, há a previsão expressa nas NRs de toda uma regulamentação para evitar o acidente. E após isso também, claro, tem a fiscalização do Ministério do Trabalho, mas o que acontece? Há um número ínfimo de fiscais, então há um déficit muito grande na nossa região de fiscalização. Então há necessidade de implementação para que o fiscal chegue na grande obra antes do acidente ocorrer. Embora seja a obrigação do patrão, do empregador, tomar todas as medidas, né? Então, nós temos grandes empreendimentos em que as pessoas lutam aí contra o tempo, correm aí para entregar na obra no prazo da Copa do Mundo em especial, mas há necessidade que sejam tomadas todas as cautelas para evitar essas mortes, né? Nós identificamos, por exemplo, na Copa do Mundo, lá nas obras da África do Sul, morreram 2 trabalhadores. Aqui no Brasil já perdemos 8 vidas. Então, é uma coisa muito grave. Então, alguma coisa está errada. Em primeiro lugar, investir na fiscalização do trabalho. Isso é urgente. Entendi. Bom, aliás, falando em Copa do Mundo, eu queria a opinião do senhor a respeito desta flexibilização para a contratação de empregados durante a Copa do Mundo. Empregados até 60 dias poderão ser contratados, está sendo aprovado isso, sem carteira profissional. Os sindicatos reclamam, falam, etc. Enfim, como é que a Procuradoria do Trabalho vê esse tipo de lei? Tá. Tecnicamente é inconstitucional. A Constituição Federal é clara, no seu artigo 7º, ao definir os direitos dos trabalhadores. Então, nós não podemos abrir mão de direitos conquistados pela classe trabalhadora. No meu entendimento, isso é plenamente inconstitucional e não pode acontecer. Mas por isso que vão mudar a Constituição, né? Estão alterando lá, é uma PEC, né? Sim. Projeto de emenda constitucional. Vão alterar, mas em prejuízo do trabalhador, o senhor entende, então? Com certeza, né? Eu acho, o que nós temos na legislação hoje, nós chamamos de patamar mínimo civilizatório. Abaixo disso, nós vamos voltar para a era da escravidão. Então, esses direitos conquistados pelos trabalhadores são intocáveis. É o mínimo que o trabalhador precisa para sobreviver. Haja vista, por exemplo, o valor do salário mínimo. Ninguém sobrevive hoje, numa capital, por exemplo, com o salário mínimo. Tem que fazer horas extras, outras pessoas da família têm que contribuir. Então, como que nós vamos suprimir direitos trabalhistas? No meu entendimento, é inconcebível. E voltando à questão da segurança do trabalho, a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa. Existe um aumento aqui na região de atuações? Eu não sei. É a área de atuação prioritária do Ministério Público do Trabalho hoje, porque é o maior número de denúncias.
Então, a cada 10 denúncias que chegam ao Ministério Público do Trabalho, 7 são relacionadas ao meio ambiente do trabalho, sejam relacionadas a doenças, acidentes, mortes ou assédio moral, que é uma constante também no ambiente de trabalho. Então, é um crescimento a cada ano. Então, desde que eu estou aqui em Campinas, eu só tenho visto a nossa demanda aumentar. Certo. Aliás, falando em demanda, né, assim, coletivamente, mas escandalosamente, podemos substituir o termo. As grandes denúncias sobre trabalho escravo, péssimas condições, eram nos cortadores de cana, Sim. que agora acho que diminuíram porque foram substituídos por máquinas, em razão de situação legal, e a construção civil, que continua empregando muita mão de obra, e mão de obra talvez não muito qualificada, e faltam fiscais. Esses setores, quais são os principais setores que prejudicam, que dão trabalho ao Ministério, porque prejudicam o trabalhador? Em primeiro lugar, nós tivemos aí por muito tempo o trabalho rural sendo alvo do trabalho escravo. Com o passar do tempo, o trabalho rural também foi detectado no trabalho urbano. Então, o senhor falou da construção civil, mas a área das confecções também tem sido alvo de ações do Ministério do Trabalho e do Ministério Público. Então, nós vimos lá, principalmente os bolivianos, que estão alocados lá na capital, mas também aqui na nossa região, principalmente na região de Americana, Santa Bárbara do Oeste. Eu mesmo já participei de várias operações. As condições de trabalho dessas pessoas são mesmo degradantes, com risco de vida, porque as instalações elétricas são muito precárias. Neste local existem crianças morando. Então, é uma preocupação muito grande do Ministério Público do Trabalho e da fiscalização no combate efetivo ao trabalho escravo rural. Na construção civil, também acontece constantemente. E, aliás, falando em bolivianos, né, nós estamos vivendo agora o caso dos haitianos, que vieram para São Paulo em grande número, muitos sem documentos, e enfim, agora o governo federal está tentando resolver. Como é que o senhor vê isso? Chega a preocupar essa chegada em massa de haitianos para cá ou não? Não tenho dúvida. Esses problemas migratórios sempre desencadeiam problemas na área trabalhista. Por quê? Essas pessoas são alvos fáceis de exploração de mão de obra. Então, a pessoa chega no Brasil, endividado, sem dinheiro, sem lar, ele vai ser alvo de um empregador que vai colocar ele numa péssima condição de trabalho, ele vai aceitar aquilo. Muitas vezes vai trabalhar por comida e por uma cama. Como eu vi várias vezes isso acontecer com os bolivianos. Nós vamos assistir isso com os haitianos. Eu não tenho a mínima dúvida que nós vamos em breve estar fazendo resgate por trabalho escravo de haitianos. E em relação às questões de trabalho infantil, como que é a atuação do Ministério Público do Trabalho? Há uma coordenadoria nacional, há programas em todo o Brasil no combate do trabalho infantil. Então, o Brasil tem evitado esforços, a gente tem feito o máximo que nós podemos para tentar tirar as crianças do trabalho, né? Então, inicialmente era no trabalho rural, depois no trabalho urbano, enfim. Hoje nós vemos as crianças panfletando no farol. É uma exploração do trabalho infantil, as crianças nos lixões, exploração do trabalho infantil. Então, há um combate efetivo. Agora, há necessidade de implementar uma maior fiscalização. Isso depende do número de fiscais. Aliás, houve uma época, felizmente acabou, né? Ou melhorou, essa até uma pergunta, em que é melhor a criança trabalhando para ter uma profissão do que jogado na rua. Muitos dos chamados antigos pensavam assim. Ainda pensam ou não? Pensam. É um discurso falacioso, porque muitas vezes, as outras gerações, aconteceu isso. Então, o pai levava o filho de 5, 6, 7 anos para a roça aprender o ofício. O problema é que isso gera uma grande desigualdade social, porque essa criança não vai para a escola, essa criança vai ser explorada. Então, esse discurso é melhor estar trabalhando do que estar roubando, é uma falácia. O lugar de criança é na escola. Nós sabemos os riscos do trabalho. Eu mesmo já atuei crianças que foram mutiladas, crianças que perderam o olho, crianças que foram exploradas no trabalho. Isso nós estamos falando de integridade física. Agora, a integridade mental também, os problemas mentais dessas crianças no futuro são incontáveis. Nós vamos verificar pessoas que foram exploradas enquanto jovens, que não conseguiram estudar e tiveram problemas graves na vida adulta.
Vamos fazer um pequeno intervalo. Estamos no mês de maio, né? Acabou de passar o dia do trabalho, conversando com o procurador do trabalho aqui da nossa região, o doutor Ronaldo Lira. Um minutinho só, a gente já volta. Até já.